O milionário chora ao ver mendiga negra humilhada na festa e revela seu segredo. A música reverberava nas paredes de mármore da mansão de Rafael, um chefe de cozinha premiado, enquanto convidados energéticos se deliciavam com pratos sofisticados. O brilho dos lustres refletia sorrisos superficiais e conversas vazias. Mas em meio a esse mundo de glamour, algo perturbava a paz da noite. Uma mendiga negra, de olhos tristes, estava sendo cruelmente humilhada por um grupo de convidados arrogantes. Os risos ecoavam como risadas de hienas, cortando o ar com seu desprezo. Rafael sentiu um aperto no peito ao contemplar aquela cena. A imagem da mendiga tão deslocada fez com que ele relembrasse os pirralhos que costumava ver nas ruas, nas noites geladas de sua infância. Aos poucos, as vozes do público ficaram mais altas, repletas de sarcasmo. Uma mulher, a mais alta do grupo, dizia algo sobre apenas sujar o tapete importado. Rafa, olhando tudo isso de longe, hesitou. Ele, que a vi perto dali, Bianca, uma garçonete que lutava para sustentar uma filha cadeirante, tentava ignorar o cheiro de ostentação no ar. Ela sabia que, enquanto servia aos ricos, sua realidade era outra. Tinha contas a pagar, sonhos a realizar e, acima de tudo, uma menina que dependia dela. O sorriso de Bianca era um escudo, mas por dentro ela sentia como se a vida a sufocasse. E toda vez que via aquelas pessoas rindo, uma parte dela morria. Quando Helena, uma mulher que também estava na festa e que lidava com suas próprias dores, chegou perto da mendiga, a atmosfera mudou. Seus olhos se encontraram e um silêncio quase reverencial tomou conta do ambiente. Era como se ambos os mundos colidissem. Os murmúrios cessaram e a realidade da mendiga parecia convidar à reflexão. O passado se ressentia ali. Helena conhecia bem o que era viver à sombra do desprezo. Ela também tinha um amor perdido. Alguém que sabia o quanto o egoísmo pode ser prejudicial. O olhar de Rafael, então fixo na Mendy. Ele não podia mais ignorar a dor que se manifestava ali. As vozes ao redor tornaram-se um mero sussurro, como se o universo estivesse gritando para que ele agisse. O que ele faria agora? Continuaria a viver confortavelmente em sua bolha de status e riqueza, ou lembraria de quem ele realmente era? A decisão se fez urgente, e enquanto lágrimas começavam a brotar de seus olhos, a busca pela compaixão e pela humanidade se tornava palpável. Essa noite não era mais sobre vinho e canapés, mas sobre reacender a chama da solidariedade que ele pensou ter apagado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com algo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Rafael, então fixo na mendiga, se transformou. Ele não podia mais ignorar a dor que se manifestava ali. As vozes ao redor tornaram-se um mero sussurro, como se o universo estivesse gritando para que ele agisse. O que ele faria agora? Continuaria a viver confortavelmente em sua bolha de status e riqueza? Ou lembraria de quem ele realmente era? Mas antes que pudesse decidir, o clima da festa mudou drasticamente.
Um barulho alto, como se algo tivesse quebrado, ecoou através da mansão. Todos viraram a cabeça em direção à entrada. Uma figura familiar estava ali, cambaleando. Era Júlia, uma amiga de infância de Rafael. Ele a reconheceu imediatamente, mas seu coração parou quando viu a aparência dela. Desarrumada, com marcas de lágrimas no rosto e roupa suja. Eu não consigo acreditar que estou aqui, ela balbuciou, ofegante e fragilizada. A sala, antes tão cheia de risos, estava agora paralisada. Um silêncio constrangedor tomando conta, enquanto os rostos em volta encaravam a cena absurda. Rafael sentiu um nó na garganta. Era como se tudo ao seu redor desmoronasse. Júlia, que ele nunca pensou que acabaria assim, agora se tornava um símbolo do que ele havia deixado para trás. A vida simples, as promessas não cumpridas, a amizade genuína. Ele deu um passo à frente, coração acelerado. Júlia, o que aconteceu com você? Sua voz saiu quase como um sussurro. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Eu perdi tudo, Rafael. Meus filhos, minha casa, tudo. Não sei mais para onde ir. A vulnerabilidade dela fez com que a energia da sala mudasse. Os convidados, que antes se divertiam às custas da mendiga, agora trocavam olhares nervosos. O glamour da festa desaparecera. Por que você não me procurou? Eu poderia ter ajudado. Rafael disse, desesperado. Ajuda? Ela riu com amargura, o som cortante quebrando o silêncio. Você se esqueceu de mim quando começou a subir nessa escala. Todos se esqueceram de quem eram. O que você sabe sobre a verdadeira luta? Antes que Rafael pudesse responder, um grito rasgou o ambiente. A mendiga, ao ouvir Júlia, começou a tremer. Você é a razão da minha dor, gritou ela, apontando para Júlia. Você foi embora e me deixou para trás. O que fez durante todos esses anos? O olhar de Júlia mudou. O choque tomou conta de seu rosto. Como você sabe quem sou? As semanas de humilhação e sofrimento estavam aflorando em palavras dolorosas. A festa agora parecia uma tempestade. O grupo de convidados, que uma vez se divertia, agora estava em pânico. Aquela revelação abalara as estruturas de tudo que eles conheciam. Rafael estava em choque. Ele tinha ideia do que era a vida de Júlia, mas nunca soubera que ela tinha alguma ligação com aquela mendiga. A revelação era como um soco no estômago. Se tudo aquilo estava acontecendo, o que mais não sabia? Que segredos estavam enterrados sob a superfície deste mundo de riqueza? Ele olhou para a mendiga e para Júlia. Duas vidas perdidas, duas histórias interconectadas pela dor. Quem elas realmente eram no fundo? A confusão e desespero aumentavam, e ele sentia que sua vida havia se desfeito em um instante. O que aconteceria agora? Rafael se viu em uma encruzilhada. Seria um porto seguro ou uma fonte de mais sofrimento? Uma tensão insuportável pairava no ar, enquanto todos esperavam que a próxima revelação viesse à tona, deixando uma pergunta na mente coletiva. Quem realmente conhecia a realidade do outro? Rafael estava paralisado, os sentimentos conflitantes borbulhando dentro dele. A tensão era palpável, as vozes do salão pareciam sussurrar. Mas a mente dele só podia se concentrar na cena que se desenrolava à sua frente. Júlia e a mendiga. Como o passado delas estava entrelaçado de maneira tão dolorosa. Mas antes que ele tivesse tempo para processar, um movimento brusco chamou sua atenção. Um homem robusto,
aparentando estar sob o efeito de uma bebida forte, avançou na direção da mendiga, olhando-a com desprezo. "Você não tem direito aqui!" ele gritou, a raiva ardendo em seus olhos. "Saia da minha festa!" O ambiente explode em murmúrios nervosos e o choque se espalhou como um incêndio. Rafael, no impulso, tentou intervir, mas o homem não lhe deu ouvidos. Ele passou ao lado do grupo, empurrando um dos convidados. "Quem é você para estar aqui, sua vagabunda?" O barulho de copos quebrando ecoou na mansão luxuosa, e o sorriso de Bianca se desfez imediatamente. Foi então que, de repente, tudo escureceu. As luzes da festa piscavam e um estrondo açoitava o ar. O som de vidro estilhaçando preenchia a sala, enquanto uma lâmpada alta sobre a cabeça de Júlia se estilhaçava em milhares de fragmentos brilhantes. As pessoas gritaram, recuando. A instalação de iluminação acima teve um curto-circuito e os cacos brilhantes se espalharam como estrelas caindo. Rafael ficou completamente sem ar. "Júlia!" ele gritou. Ela estava em pé, paralisada, enquanto a multidão começou a entrar em pânico e a empurrá-la para longe. Mas a mendiga, em um ato de heroísmo inesperado, lançou-se à frente de Júlia, puxando-a para uma proteção improvisada. E o que aconteceu a seguir foi mais inexplicável do que qualquer coisa que ele já tenha presenciado. Do lado da mendiga, uma misteriosa aura de energia começou a brilhar. As marcas de dor em seu rosto pareciam desvanecer. E uma luz quente e dourada irrompeu como um forte raiar do sol, envolvendo-a. Todos na sala ficaram em silêncio, hipnotizados. A mendiga virou-se para Júlia e, com uma voz profunda que já não soava como a dela, disse: "Você ainda não entendeu, não é? A dor que você carrega não é apenas sua." Rafael recuou, o peito apertando. Aquela voz, aquela presença, parecia irreal. Júlia a encarou, o terror e confusão escravizando seu olhar. "O que você quer dizer? O que está acontecendo?" "Vocês estão profundamente presos a um ciclo. O que aconteceu entre nós não foi apenas escolha, mas algo muito mais." A mendiga hesitou, a luz a envolvendo como se tivesse vida própria. "Eu sou parte de vocês. O que aconteceu na sua vida, Júlia, não era apenas sua dor. Cada um de nós carrega a dor do outro como uma sombra." Isolados no caos, as palavras se espalharam como fogo na pólvora. Sensações de incredulidade e revelação tomaram conta do ambiente. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, olhares trocados entre confusão e descaso. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele pensou na sua vida de privações, nos erros que cometeu ao longo do caminho. E então, em um movimento abrupto, a luz diminuiu e a moldura de Júlia e da mendiga ficou mais clara. Mas o que Rafael viu naquele último segundo foi a imagem de um passado que ele nunca poderia imaginar. O que ninguém sabia era que a mendiga não era apenas uma estranha. Rafael sentiu o chão sob seus pés estremecer. Uma revelação devastadora estava prestes a emergir, e a festa, esse reino de riso e desprezo, se tornaria o cenário de um cataclismo. "Quem você realmente é?" perguntaram os olhares. E mais importante, que segredos estavam enterrados nas sombras daquela noite fatídica? Rafael estava paralisado, os sentimentos conflitantes borbulhando dentro dele. A tensão era palpável. A luz acima da mendiga parecia pulsar à medida que a revelação se desenrolava,
e ele mal acreditava no que estava ouvindo. Mas, antes que pudesse se recuperar do choque, um novo barulho cortou a atmosfera pesada. Um grito agudo, um som de vidro se quebrando novamente, mas agora com um tom diferenciado, mais desesperado. Uma mulher vestindo um vestido de gala, que até então estava parada em um canto, começou a chorar. Era Mariana, uma antiga colega de Rafael, que estava observando tudo de longe. Não, não pode ser verdade! Ela gritou, enquanto todos na sala viravam a cabeça em sua direção. Mariana parecia ter visto um fantasma. A luz que envolvia a mendiga começou a vacilar em resposta ao desespero de Mariana. "O que você está fazendo aqui?" A mendiga disparou, a raiva e a dor em sua voz soando como uma tempestade. Rafael e todos ali presentes trocaram olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. "Eu não queria que você descobrisse assim", Mariana respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E essa frase, como uma lâmina, cortou o ar. Aquilo era mais do que um ato de defesa. Era desespero. As expressões no rosto da mendiga mudaram para uma mistura de alarme e tristeza. "Você sempre esteve por perto e nunca me ajudou. Eu me tornei quem sou pelo seu descaso", ela vociferou, um eco profundo de dor ressoando a cada palavra. A sala, uma vez repleta de risos, agora estava presa em um caos de emoções. "Mas eu não sabia! Eu não sabia!" Mariana implorou, a voz tremendo. "Eu só queria te proteger da verdade." Rafael estava atônito. "Proteger de quê?" Ele gritou, a frustração crescendo dentro dele. "O que você está escondendo? O que está acontecendo aqui?" Mas Mariana não respondeu. Em vez disso, ela se virou para a mendiga. "Eu nunca quis que você soubesse que você é minha irmã." As palavras caíram como um peso imenso no ar, um silêncio atordoante se seguindo. A revelação foi como um raio em um céu limpo. Todos na sala estavam paralisados. Rafael mal conseguia processar o que ouvira. A mendiga, com suas roupas rasgadas e olhos cheios de dor, era a irmã de Mariana, que sempre teve uma vida de riqueza e privilégios. O que mais ele não sabia? A ironia cortou o ambiente. Rafael olhou para a mendiga, que agora parecia estar em conflito interno entre o reconhecimento e a dor. A sala estava cheia de murmúrios. Algumas pessoas tentando compreender a complexidade daquela relação familiar. Outras apenas atordoadas. Um homem ao fundo, claramente embriagado, exclamou: "Isso é besteira! Vocês estão me enganando!" Em meio ao clamor, a mendiga se virou, a luz ainda dançando ao redor dela. "Eu não sou sua irmã!" Ela gritou. "Sou a sombra que você ignorou. Sou a vida que você deixou para trás." O choque foi palpável. Rafael e todos ali estavam revivendo suas próprias realidades. Os gritos de dor e injustiça se misturando em uma confusão de sentimentos. Ele percebeu que o que tinha testemunhado não era apenas uma briga entre indivíduos, mas algo muito mais profundo. Uma família descarrilada, um sistema de desprezo, vidas entrelaçadas em um ciclo de dor e desespero. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma lágrima, um pedido de desculpa. A luz da festa piscou violentamente e em um instante tudo se apagou. O caos reinou nas trevas, gritos ecoaram e algo estourou novamente, mas agora não era de vidro. Era como se a própria casa estivesse vibrando com a agitação das emoções de todos ali. Rafael se sentiu consumido pela escuridão, a vulnerabilidade substituindo a certeza.
O que vai acontecer agora? Ele se perguntou. O ambiente estava cheio de incertezas, e a revelação de Mariana deixava uma pergunta ressoando na mente de todos. Quem realmente eram eles no meio de tudo isso? Como vocês deixarão esse passado ditar o futuro? A voz da mendiga sussurrou nas sombras enquanto a casa tremia ao redor deles, desafiando tudo o que conheciam sobre amor e desprezo. E Rafael percebeu que, de alguma forma, a noite não estava acabando. Ela estava apenas começando. A escuridão envolveu a festa. E o pânico pulou como um gato assustado. Rafael respirou fundo, o coração acelerado, enquanto a luz piscava. Ele podia sentir a tensão da multidão. A mendiga e Júlia estavam paralisadas, confrontadas não apenas por uma revelação familiar, mas por um turbilhão de emoções que saltava do inesperado. No silêncio profundo, alguns convidados começaram a murmurar, enquanto outros se afastavam, em busca de segurança. Ninguém queria se envolver em uma briga familiar no meio de uma festa. Mas a situação estava se intensificando. E diante de todos, algo mudou. Júlia olhou para a mendiga, o semblante tomado pela confusão. Irmã? A palavra saiu entre suspiros, quase um lamento, enquanto o choque mudava sua aparência, fazendo os olhos dela brilhar. A mendiga, com uma expressão de dor e raiva, gritou: "Você me deu as costas! Você sequer se importou quando eu precisei!" Os olhares se voltaram, e duas vidas antes distantes, agora estavam fragmentadas em dor. Rafael se sentiu um intruso, um espectador em sua própria festa. E quando finalmente achou que a situação não poderia piorar, a luz em volta da mendiga começou a oscilar intensamente, como se ela mesma fosse um farol no meio da tempestade. Então, do nada, um grito cortou o ar. Um homem corpulento, claramente em estado de embriaguez e aturdido, havia caído, e o que se seguiu foi devastador. Ele derrubou a mesa que estava a seu alcance, fazendo copos e pratos se espatifarem pelo chão. No meio do caos, as pessoas começaram a se afastar, mas a queda parecia despertar algo mais. A intensidade crescera e Rafael sentiu um arrepio na nuca, como se uma força invisível estivesse reunindo a energia da sala. O homem, em um momento de confusão, ergueu a mão e acabou empurrando alguém para trás. Era Bianca, a garçonete. Ela caiu e um silêncio mortal tomou conta, ao mesmo tempo que Rafael se levantou em um impulso, seus pés se movendo antes que a mente pudesse pensar. Ele estava a poucos passos dela, quando, de repente, como se a própria linha do tempo tivesse dobrado, algo insano aconteceu. A parede atrás da mendiga começou a se rachar, uma fissura crescente, revelando um vazio escuro abaixo da superfície. O chão tremia levemente, e as luzes começaram a piscar freneticamente, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em resposta. Rafael observou, paralisado, enquanto algo emergia da fissura. Um objeto luminoso, cercado por uma aura brilhante, subiu lentamente. A curiosidade começou a substituir o medo. "Não, não! Isso não pode ser! Esqueçam isso!" gritou Mariana, a voz embargada. "Esse é um erro! O que está dentro nem pode ser revelado." Mas suas palavras eram levadas pelo barulho crescente e pela tensão no ar. A caixa, agora diante de todos, parecia pulsar. Rafael sentiu um impulso avassalador. O caos, a revelação de laços familiares, tudo fez sentido de repente. Ele percebeu que não se tratava apenas de uma história de miséria e abandono.
Existia algo mais profundo, oculto sob camadas de segredos. Em um movimento quase involuntário, a mendiga estendeu a mão em direção à caixa. Todos respiraram fundo, uma expectativa pesada preenchendo a sala. Rafael sentiu que esse momento definiu não apenas seu futuro, mas o de todos os presentes. E enquanto a mão da mendiga se aproximava do objeto, uma energia intensa se liberou. O que estava prestes a se revelar mudaria tudo, a própria percepção que tinham uns dos outros. O que haviam escondido por tanto tempo estava prestes a se manifestar. E com isso, a pergunta pairava no ar. Quem realmente somos quando confrontados com nosso passado? A mão da mendiga tremia, enquanto ela se aproximava da caixa luminosa. A sala estava em total silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar aquele momento. Rafael, paralisado, sentiu o coração pulsar no peito. O ambiente parecia eletrificado, a expectativa sufocante. O tempo parecia se arrastar. Foi então que, em um movimento súbito e inesperado, a caixa emitiu um brilho ofuscante. A luz cortou a escuridão, iluminando cada rosto na sala. Rafael pisqueou, tentando compreender o que estava acontecendo. A mendiga, aos poucos, virou-se para Júlia, os olhos arregalados e cheios de uma emoção quase palpável. Vocês não entendem, ela começou, sua voz baixa e trêmula. Esta caixa, ela contém o que nos uniu e o que nos separou. Mas antes que pudesse continuar, um grito ecoou pela sala. Mariana, a antiga colega de Rafael, estava encolhida em um canto. Sua expressão de terror chamando a atenção de todos. Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. Ela estava em êxtase, como se tivesse visto um fantasma. Mariana, o que está acontecendo? Rafael questionou, o desespero começando a crescer em seu peito. Era como se a festa tivesse se tornado um pesadelo e tudo girasse ao redor daquela caixa. Eu não queria que vocês soubessem a verdade sobre a nossa família. Ela estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se à maquiagem. O ambiente era uma panela de pressão, prestes a explodir. A mendiga, visivelmente afetada, teve sua expressão endurecida. Que verdade? O que você está escondendo de mim, irmã? A palavra irmã reverberou na sala e todos trocaram olhares de incredulidade. Eu sou sua irmã gêmea. Mariana disparou, a voz ecoando nas paredes da mansão. O choque foi imenso. Rafael mal conseguiu respirar. Nascemos no mesmo dia, na mesma casa, mas você foi levada, esquecida e eu fui deixada para trás. Cada palavra de Mariana era um golpe, desmantelando o mundo que todos conheciam. A mendiga se balançou, como se tentasse absorver a revelação. Mas por que você não me procurou? Por que me deixou sofrer? Seus olhos estavam cheios de lágrimas não choradas, um furacão de emoções. Eu tentei. Eu sempre tentei. Mariana gritou, a voz tremendo. Mas a família, eles disseram que você não deixaria de ser um peso. Eles não queriam que você voltasse. O ambiente, que antes estava pesado com a tensão, agora pulsava com a incredulidade da revelação. E em meio a tudo isso, o homem embriagado que havia tropeçado se levantou, os olhos brilhando de uma raiva que incendiava a sala. Ele gritou: "Isso não passa de uma palhaçada! Vocês são todas loucas! O que são essas mentiras?" Com a confusão aumentando, a caixa começou a vibrar, emitindo um som de ressonância que ecoava em cada canto. Rafael sentiu um frio na espinha.
A luz pulsante aumentava à medida que os segredos se desenrolavam, como se a caixa estivesse respondendo às emoções intensas que permeavam a sala. Eu não sou louca e não vou deixar você arruinar tudo de novo. A mendiga se virou para o homem, seus olhos ardendo em determinação. O que estava acontecendo estava além do que qualquer um poderia imaginar. As verdadeiras ligações, as fissuras do passado, estavam prestes a explodir em uma catástrofe. E como se a própria casa estivesse em sintonia com a tensão ao seu redor, a caixa se abriu de uma forma dramática. Raios de luz saíram dela, iluminando todos os rostos em um brilho quase sobrenatural. Rafael mal pôde acreditar que tudo o que conhecia, todos os laços, todas as histórias, estavam prestes a mudar. O que está dentro dessa caixa? Ou ele pensou, enquanto o pano de fundo da festa desmoronava. E o que aqueles segredos, que estavam tão ferozmente escondidos, revelariam sobre cada um deles? A verdade poderia curar ou destruir. O peso da revelação pairava no ar e todos se viraram para a caixa. A única coisa agora que parecia assegurar o destino de cada um. O medo e a esperança se entrelaçavam, enquanto a luz pulsante deixava todo mundo em uma expectativa insuportável. O que mais poderia ser revelado? E enquanto as sombras se multiplicavam, a tensão aumentava, deixando uma pergunta aterradora no ar. Quem realmente eram, de fato, uns para os outros? A mão da mendiga tremia enquanto ela se aproximava da caixa luminosa. A sala estava em total silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar aquele momento. Rafael, paralisado, sentiu o coração pulsar no peito. O ambiente parecia eletrificado, a expectativa sufocante. O tempo parecia se arrastar. Foi então que, em um movimento súbito e inesperado, a caixa emitiu um brilho ofuscante. A luz cortou a escuridão, iluminando cada rosto na sala. Rafael piscou, tentando compreender o que estava acontecendo. A mendiga, aos poucos, virou-se para Júlia, os olhos arregalados e cheios de uma emoção quase palpável. Vocês não entendem, ela começou, sua voz baixa e trêmula. Esta caixa contém o que nos uniu e o que nos separou. Mas, antes que pudesse continuar, um grito ecoou pela sala. Um homem, vestindo um terno caro, que até então estava parado em um canto, começou a chorar. Era Felipe, o sócio de Rafael no restaurante. Não, não pode ser verdade, ele gritou, enquanto todos na sala viravam a cabeça em sua direção. O desespero em sua voz estava claro, como se tivesse visto uma versão fantasmagórica de um passado aterrorizante. A luz que envolvia a mendiga começou a vacilar em resposta ao desespero de Felipe. "O que você está fazendo aqui?" A mendiga disparou, raiva e dor em sua voz soando como uma tempestade. Rafael e todos ali presentes trocaram olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. "Eu não queria que você descobrisse assim", Felipe respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu só queria te proteger da verdade." As palavras dele cortaram o ar como um punhal. A mendiga observou-o. A expressão em seu rosto uma mistura de horror e indignação. "Proteger de quê, Felipe? O que você está escondendo?" Seu olhar ardia, exigindo respostas. Mas Felipe não conseguiu responder. Ele hesitou, como se estivesse se debatendo com um segredo que o consumia. E então, com um grito estrangulado, ele finalmente falou: "A verdade é que eu sou seu pai." O silêncio em seguida era ensurdecedor, como se o tempo parasse. A sala caiu na confusão. Rafael teve certeza de que aquela revelação
ecoou nas paredes da mansão. A mendiga, que por tanto tempo havia sentido o peso da dor sozinha, agora enfrentava um turbilhão de emoções. Você? Como isso é possível? A incredulidade em sua voz era esmagadora. Eu não sabia que você estava viva até poucos meses atrás. Eu sempre quis conhecê-la, mas sua mãe, ela me mandou embora. Eu nunca quis te deixar. As palavras de Felipe foram um misto de desespero e desculpa. Era claro que ele carregava um fardo imenso, mas a mendiga não estava disposta a aceitar. Você me abandonou, me deixou para sofrer nas ruas enquanto você desfrutava do seu luxo. E agora vem me dizer que é meu pai? Os gritos dela reverberavam, ferindo profundamente a todos que ali estavam. Os rostos da multidão estavam paralisados pela revelação, sussurros de incredulidade se espalhando como fogo. Rafael sentiu um nó na garganta. A revelação mudava tudo. Ele olhou para Júlia, esperando que sua expressão confirmasse o absurdo da situação. Ela parecia atordoada, confusa, como se a própria terra estivesse desmoronando sob seus pés. Não pode ser! Isso não faz sentido, disse Júlia, o temor na voz dela ressoando como um eco de suas próprias inseguranças. Se você é o pai dela, onde você estava durante todos esses anos? Por que nunca procurou? Enquanto os murmúrios aumentavam, a caixa pulsava com uma energia quase viva. A tensão na sala chegava ao ponto de ebulição. E antes que alguém pudesse reagir, um tremor profundo sacudiu o chão. Todos se sentiram desequilibrados, enquanto o pânico começava a tomar conta. Como vocês podem estar tão cegos? Um terceiro gritou, vindo do fundo da sala. Era uma mulher magra, com um olhar ardente, que até então havia permanecido nas sombras. Vocês acham que isso é tudo? Isso é apenas o começo. Ela avançou para a luz e todos perceberam que era uma figura familiar. Camila, a antiga amiga de votação de Rafael, que ele nunca imaginou estar presente. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Perguntou Rafael, seu peito apertado pela ansiedade. A mulher parou. Seu olhar era de determinação pura. Eu sei quem você realmente é, Rafael. Todo mundo aqui sabe. Mas ninguém quis acreditar. Aquela caixa guarda os segredos de cada um de nós. E agora é a hora da verdade. Sensação de choque e confusão espalhou pela sala enquanto Rafael olhava ao redor, percebendo o alcance do que estava prestes a acontecer. O ambiente era volátil, e a única pergunta que ecoava em suas mentes era: quem realmente eram eles uns para os outros? E enquanto a caixa pulsava cada vez mais intensamente, Rafael percebeu que a revelação de Felipe era apenas uma fenda em um muro prestes a desmoronar. A verdade que ali aguardava poderia ser muito mais devastadora do que qualquer um poderia suportar. A mão da mendiga tremia enquanto ela se aproximava da caixa luminosa. A sala estava em total silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar aquele momento. Rafael, paralisado, sentiu o coração pulsar no peito. O ambiente parecia eletrificado, a expectativa sufocante. O tempo parecia se arrastar. Foi então que, em um movimento súbito e inesperado, a caixa emitiu um brilho ofuscante. A luz cortou a escuridão, iluminando cada rosto na sala. Rafael pisquiou, tentando compreender o que estava acontecendo. A mendiga, aos poucos, virou-se para Júlia, os olhos arregalados e cheios de uma emoção quase palpável. Vocês não entendem, ela começou, sua voz baixa e trêmula. Esta caixa contém o que nos uniu.
e o que nos separou. Mas, antes que pudesse continuar, um grito ecoou pela sala. Um homem vestindo um terno caro, que até então estava parado em um canto, começou a chorar. Era Felipe, o sócio de Rafael no restaurante. Não, não pode ser verdade, ele gritou, enquanto todos na sala viravam a cabeça em sua direção. O desespero em sua voz estava claro, como se tivesse visto uma versão fantasmagórica de um passado aterrorizante. A luz que envolvia a mendiga começou a vacilar em resposta ao desespero de Felipe. O que você está fazendo aqui? A mendiga disparou, raiva e dor em sua voz, soando como uma tempestade. Rafael e todos ali presentes trocaram olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não queria que você descobrisse assim, Felipe respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger da verdade. As palavras dele cortaram o ar como um punhal. A mendiga observou-o, a expressão em seu rosto, uma mistura de horror e indignação. Proteger de quê, Felipe? O que você está escondendo? Seu olhar ardia, exigindo respostas. Mas Felipe não conseguiu responder. Ele hesitou, como se estivesse se debatendo com um segredo que o consumia. E então, com um grito estrangulado, ele finalmente falou: "A verdade é que eu sou seu pai." O silêncio em seguida era ensurdecedor, como se o tempo parasse. A sala caiu na confusão. Rafael teve certeza de que aquela revelação ecoou nas paredes da mansão. A mendiga, que por tanto tempo havia sentido o peso da dor sozinha, agora enfrentava um turbilhão de emoções. Você? Como isso é possível? A incredulidade em sua voz era esmagadora. Eu não sabia que você estava viva até poucos meses atrás. Eu sempre quis conhecê-la, mas sua mãe, ela me mandou embora. Eu nunca quis te deixar. As palavras de Felipe foram um misto de desespero e desculpa. Era claro que ele carregava um fardo imenso, mas a mendiga não estava disposta a aceitar. Você me abandonou, me deixou para sofrer nas ruas enquanto você desfrutava do seu luxo. E agora vem me dizer que é meu pai? Os gritos dela reverberavam, ferindo profundamente a todos que ali estavam. Os rostos da multidão estavam paralisados pela revelação, sussurros de incredulidade se espalhando como fogo. Rafael sentiu um nó na garganta. A revelação mudava tudo. Ele olhou para Júlia, esperando que sua expressão confirmasse o absurdo da situação. Ela parecia atordoada, confusa, como se a própria terra estivesse desmoronando sob seus pés. Não pode ser. Isso não faz sentido, disse Júlia, o temor na voz dela ressoando como um eco de suas próprias inseguranças. Se você é o pai dela, onde você estava durante todos esses anos? Por que nunca procurou? Enquanto os murmúrios aumentavam, a caixa pulsava com uma energia quase viva. A tensão na sala chegava ao ponto de ebulição, e antes que alguém pudesse reagir, um tremor profundo sacudiu o chão. Todos se sentiram desequilibrados, enquanto o pânico começava a tomar conta. Como vocês podem estar tão cegos? Um terceiro gritou, vindo do fundo da sala. Era uma mulher magra, com um olhar ardente, que até então havia permanecido nas sombras. Vocês acham que isso é tudo? Isso é apenas o começo. Ela avançou para a luz, e todos perceberam que era uma figura familiar. Camila, a antiga amiga de Rafael, que ele nunca imaginou estar presente. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Perguntou Rafael, seu peito apertado pela ansiedade. A mulher parou, seu olhar era de determinação pura.
Eu sei quem você realmente é, Rafael. Todo mundo aqui sabe, mas ninguém quis acreditar. Aquela caixa guarda os segredos de cada um de nós, e agora é a hora da verdade. A sensação de choque e confusão se espalhou pela sala enquanto Rafael olhava ao redor, percebendo o alcance do que estava prestes a acontecer. O ambiente era volátil e a única pergunta que ecoava em suas mentes era: quem realmente eram eles uns para os outros? E enquanto a caixa pulsava cada vez mais intensamente, aguardando por uma ação, um evento devastador aconteceu. O chão começou a rachar sob os pés deles, fissuras se espalhando como uma serpente voraz. Uma onda de energia tomou conta da sala, e a caixa, involuntariamente empurrada, se abriu. Não havia apenas luz, mas uma ventania irresistível que sugou tudo ao seu redor. Rafael sentiu seu corpo ser lançado para trás, e a sala se transformou em uma tempestade de gritos e caos. Quando tudo finalmente se acalmou, ele se levantou, atordoado, respirando com dificuldade, e olhou ao redor. Mas não era só o cenário que mudara. As pessoas estavam em lugares diferentes, a dinâmica havia se alterado. E no peito da mendiga uma marca pulsava. Era um símbolo idêntico ao que estava na caixa. As luzes e a atmosfera mudaram, algo mais profundo se revelando. Rafael se virou para Felipe, que parecia tão confuso quanto ele. O que aconteceu? Murmurou, mas antes que qualquer um pudesse responder, a voz de Camila cortou o ar. A verdade que buscavam está mais próxima do que imaginam. Tudo faz parte de um ciclo maior. E suas palavras ecoaram. A sala ficou em silêncio novamente. Cada olhar se tornou uma pergunta, um enigma que pairava no ar. O que aquilo significava? E mais importante, o que seria revelado quando a próxima peça do quebra-cabeça se encaixasse? A mão da mendiga tremia enquanto ela se aproximava da caixa luminosa. A sala estava em total silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar aquele momento. Rafael, paralisado, sentiu o coração pulsar no peito. O ambiente parecia eletrificado, a expectativa sufocante. O tempo parecia se arrastar. Foi então que, em um movimento súbito e inesperado, a caixa emitiu um brilho ofuscante. A luz cortou a escuridão, iluminando cada rosto na sala. Rafael pisquiou, tentando compreender o que estava acontecendo. A mendiga, aos poucos, virou-se para Júlia, os olhos arregalados e cheios de uma emoção quase palpável. Vocês não entendem, ela começou, sua voz baixa e trêmula. Esta caixa contém o que nos uniu e o que nos separou. Mas, antes que pudesse continuar, um grito ecoou pela sala. Um homem vestindo um terno caro que até então estava parado em um canto começou a chorar. Era Felipe, o sócio de Rafael no restaurante. Não, não pode ser verdade, ele gritou, enquanto todos na sala viravam a cabeça em sua direção. O desespero em sua voz estava claro, como se tivesse visto uma versão fantasmagórica de um passado aterrorizante. A luz que envolvia a mendiga começou a vacilar em resposta ao desespero de Felipe. O que você está fazendo aqui? A mendiga disparou, raiva e dor em sua voz soando como uma tempestade. Rafael e todos ali presentes trocaram olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não queria que você descobrisse assim, Felipe respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger da verdade. As palavras dele cortaram o ar como um punhal. A mendiga observou, a expressão em seu rosto uma mistura de horror e indignação. Proteger de quê, Felipe?
O que você está escondendo? Seu olhar ardia, exigindo respostas. Mas Felipe não conseguiu responder. Ele hesitou, como se estivesse se debatendo com um segredo que o consumia. E então, com um grito estrangulado, ele finalmente falou: "A verdade é que eu sou seu pai." O silêncio em seguida era ensurdecedor, como se o tempo parasse. A sala caiu na confusão. Rafael teve certeza de que aquela revelação ecoou nas paredes da mansão. A mendiga, que por tanto tempo havia sentido o peso da dor sozinha, agora enfrentava um turbilhão de emoções. "Você? Como isso é possível?" A incredulidade em sua voz era esmagadora. Eu não sabia que você estava viva até poucos meses atrás. Eu sempre quis conhecê-la, mas sua mãe, ela me mandou embora. Eu nunca quis te deixar." As palavras de Felipe foram um misto de desespero e desculpa. Era claro que ele carregava um fardo imenso, mas a mendiga não estava disposta a aceitar. "Você me abandonou, me deixou para sofrer nas ruas enquanto você desfrutava do seu luxo. E agora vem me dizer que é meu pai?" Os gritos dela reverberavam, ferindo profundamente a todos que ali estavam. Os rostos da multidão estavam paralisados pela revelação. Sussurros de incredulidade se espalhando como fogo. Rafael sentiu um nó na garganta. A revelação mudava tudo. Ele olhou para Júlia, esperando que sua expressão confirmasse o absurdo da situação. Ela parecia atordoada, confusa, como se a própria terra estivesse desmoronando sob seus pés. "Não pode ser! Isso não faz sentido!" disse Júlia, o temor na voz dela ressoando como um eco de suas próprias inseguranças. "Se você é o pai dela, onde você estava durante todos esses anos? Por que nunca procurou?" Enquanto os murmúrios aumentavam, a caixa pulsava com uma energia quase viva. A tensão na sala chegava ao ponto de ebulição. E antes que alguém pudesse reagir, um tremor profundo sacudiu o chão. Todos se sentiram desequilibrados enquanto o pânico começava a tomar conta. "Como vocês podem estar tão cegos?" Um terceiro gritou, vindo do fundo da sala. Era uma mulher magra, com um olhar ardente, que até então havia permanecido nas sombras. "Vocês acham que isso é tudo? Isso é apenas o começo!" Ela avançou para a luz e todos perceberam que era uma figura familiar. Camila, a antiga amiga de Rafael, que ele nunca imaginou estar presente. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe?" perguntou Rafael, seu peito apertado pela ansiedade. "Calem-se, não é hora para isso!" gritou Felipe, quase implorando. "Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui, ou do que realmente aconteceu." Camila riu friamente, voltando-se para ele. "Ah, Felipe, sempre tão preocupado em proteger seu próprio rabo. Mas o que você não sabe é que a história que você pensou ter enterrado não está morta. Estão todos conectados, de maneiras que vocês não podem imaginar." A sala, já cheia de tensão, pareceu se dobrar. O chão continuava a tremer levemente, e a caixa emitiu uma luz mais intensa, quase como se estivesse reconhecendo a verdade que pairava sobre eles. Rafael sentiu um frio na espinha. Todos se voltaram para Camila, ansiosos por qualquer revelação. Mas a verdade saiu de sua boca como uma bomba. "A criança que você abandonou, Felipe, não era só mendiga. Ela não é quem você pensa que é. A verdade é que ela não é só sua filha, mas a chave para tudo. No seu passado, você fez um pacto que afeta não apenas você, mas todos nós." A expressão de Felipe se transformou em horror absoluto.
O que você está dizendo, Camila? Isso não pode ser verdade. Oh, é muito verdade, meu caro. Você esqueceu que este mundo é um ciclo? A mendiga não é apenas sua filha, mas o elo perdido na sua maldição. E a caixa? Ela é uma prisão por causa de suas ações. A sala estava em paradoxo total. Os murmúrios correram como um vento cortante. A mendiga olhava de um rosto para outro, as emoções transbordando. Rafael sentia o chão desmoronar sob seus pés. Uma luz tão intensa começou a emanar da caixa que todos se perguntaram se não era o fim de tudo. O que mais estavam prestes a descobrir? O que mais estava escondido sob a superfície dessa revelação? O abismo que se abria diante deles era profundo e repleto de segredos que mudariam suas vidas para sempre. E enquanto a luz pulsava, uma pergunta agonizante pairava no ar. Quem eram eles realmente? E o que o futuro reservaria para todos eles agora que a verdade estava emergindo? A sala estava tomada por uma luz ofuscante, um brilho que parecia pulsar com a batida dos corações aflitos. A caixa, agora entreaberta, exalava um calor quase palpável. A mendiga olhou para Júlia, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e dor. "Você é minha irmã!" ecoou em sua mente como um mantra doloroso. Que teria sido se suas vidas tivessem tomado outros rumos? Mas não havia tempo para divagações. Felipe, visivelmente abalado, hesitava em se aproximar. O silêncio foi preenchido pelo tremor do chão, como se a realidade estivesse se esfacelando ao seu redor. As luzes da festa piscavam furiosamente, e um frio na espinha tomou conta de Rafael. Ele percebia que todos ali estavam interligados por uma teia de escolhas e segredos, e que essa revelação poderia ser a chave para libertá-los. "Precisamos encarar isso!" gritou Camila, rompendo o silêncio. "A caixa é o símbolo do que aconteceu, mas também do que podemos ser." Cada palavra dela parecia ressoar na alma de cada um, como um chamado à ação. Rafael respirou fundo, sentindo que estava na hora de romper todas as barreiras. Rafael deu um passo à frente, sua voz firme. "Não importa o que aconteceu, somos mais do que isso. Temos a chance de mudar nossos destinos agora." Ele olhou para a mendiga. "Você não está sozinha. Ninguém mais ficará sozinho." O murmúrio da multidão ganhou força. Os rostos ao redor começaram a assumir uma nova cor, um brilho de esperança. A mendiga finalmente se virou para Felipe. "Se você realmente se importa, mostre-me. Não quero palavras vazias." A intensidade do olhar deles gerou um atrito no ar. O que aconteceria se finalmente escolhessem se entender? O momento se arrastou e, de repente, a caixa emitiu um som profundo, como um eco de um passado esquecido. A luz que dela emanava começou a se condensar em um ponto único, formando uma imagem, a silhueta de uma criança. As lágrimas brotaram nos olhos de todos. A sala não era mais um palco de desespero, mas uma arena de possibilidades. Os murmúrios tornaram-se gritos de apoio, como se um novo pacto estivesse sendo selado ali. Rafael respirou fundo, seu coração pulsando com a emoção do momento. "Nós podemos ser uma família. Você, Júlia, e todos nós. Este é o momento de nos unirmos." O apoio ecoou ao redor, e mesmo aqueles que antes se opunham pareciam hesitar, abrindo espaço para a transformadora energia que estava se formando.
Enquanto o caos se acalmava, a luz da caixa iluminou a mendiga. A imagem da criança agora clara. Rafael percebeu que aquela revelação trazia não só dor, mas também renovação, uma oportunidade de reescrever as histórias que os prendiam. Quando começarmos a verdadeiramente olhar um para o outro, podemos curar nossas feridas. Naquele instante, a fragilidade encontrada na dor se transformou em força. Cada um dos presentes viu não só o próprio reflexo, mas o de cada um ali, entrelaçados em suas histórias, suas lutas e suas conquistas. A essência do que estavam prestes a construir era mais forte do que qualquer segredo. A luz começou a diminuir, mas a sensação de união ficou. Antes daquele dia, a mansão era um símbolo de ostentação e desprezo. Agora era o espaço para a reconstrução. O que fazer a partir dali era uma escolha a ser feita. E eles sabiam que juntos poderiam transformar o passado em lições de amor e resiliência. Rafael sentiu a esperança renascer. Mas as perguntas ainda pairavam no ar, deixando uma nova pergunta a ecoar. O que fariam agora ao abraçar essa nova realidade? E aí, se você chegou até aqui, preciso te falar uma coisa importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Vá nos comentários e inunde a sessão com suas reações e teorias sobre esse final. Então não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs valorizam e apoiam o canal dessa maneira.